Nessa hora que nós estamos encerrando o nosso trabalho, nessa hora que nós estamos encerrando o nosso trabalho, vamos agradecer a Deus que nos proporcionou uma oportunidade. Oh, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, trazendo para cada um grande abraço, a vontade de estar aí nesse calor do Nordeste, mas Deus me mandou para cá e Ele sabe o porquê de cada coisa. Então, que Deus seja louvado. Muita paz para cada um de vocês e vamos agora começar esse trabalho. Essa casa se alegra de recebê-los, em nome de Deus, em nome do Cristo e em nome da nossa mãe querida, Mãe Maria. Um grande abraço. E boa noite para cada um de vocês. Boa noite mesmo. Que Deus nos dê agora a luz que todos nós precisamos. E para começar, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus nessa hora a sua paz e a sua luz. Vamos ler agora do livro de Emmanuel, o Evangelho de Emmanuel. Pior para eles, chamou Emmanuel esse texto. Esse texto, ele tirou ele, está lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 21. E diz o seguinte, o versículo 4. Começou a dizer para eles, hoje se cumprirá essa escritura em vossos ouvidos. E aí Emmanuel comenta, tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Continuando, em várias circunstâncias, afirmam tolerar tudo isso, em vista do código da gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritualizante para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, ao albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo das almas. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Jesus deu alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela,
pior para eles. Aí, quando a gente ouve Emmanuel, a gente entende muita coisa, porque ele não nos convida a irmos para o sofá, para a cadeira confortável, para o que for. Ele não nos alisa. É aquela história. Jesus veio porque, resumindo esse livrinho que a gente leu, esse conto, a gente chega à conclusão que é o seguinte: se a gente não aprender as lições que nosso irmão maior trouxe para nós, que é Jesus, pior vai ser para quem? Para nós. Porque quando ele fala pior para eles, quer dizer pior para nós. Aprendamos, meus irmãos. Que Deus seja louvado. Olha, hoje nós vamos falar de um tema cantado, falado, proposto. A gente fica ouvindo, agora com a questão da internet, está muito divulgada, muita coisa, a gente fica muito tranquila para dizer que nós ouvimos, lemos muita coisa sobre a questão do orgulho e da humildade. E existe, na literatura espírita, a parábola que nos fala claramente sobre isto, que é essa que eu vou começar a ler agora para vocês, e que a gente vai discorrer sobre o nosso entendimento. Muita gente fala sobre esse tema, qualquer um que você liga está falando sobre isso. Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E os que estavam lá observavam. Imagina, gente, hora do almoço, todo mundo querendo comer com fome. E aí Jesus entra na casa do fariseu para almoçar. E notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele, que era muita gente para escolher sentar, né? Ele lhes propôs essa parábola e disse: quando fordes convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se que não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável do que vós, para que aquele que vos convidou não venha dizer: dai vosso lugar a este. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Graças a Deus e a minha mãe querida, a mim nunca aconteceu. Mas eu imagino, se alguém já passou por esse constrangimento, você vai na casa de alguém, tem a mesa está posta, só que a mesa é grande, tem muitos lugares, mas não tantos quantos são os convidados. E você, como é apressado, você corre na frente para pegar um lugar. Senta todo mundo, aí o dono da casa vem com um convidado, sendo trazido pelo braço dele, e fala para aquele que se apressou e antecipou-se. Será que o senhor poderia ceder seu lugar para essa pessoa?
O que você ia sentir nessa hora? Não é verdade? Então, nós sabemos que temos muito, muito disso ainda guardado dentro do nosso coração. Observa vocês como que continua. É, aqui, está aqui. Meu amigo. Então, isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa para convosco. Pois quem quer, ou seja, qualquer um, que se eleve, e quem quer será elevado. Não, não é isso não, li trocado. Ó, quem quer que se eleve antes da hora será rebaixado. E quem for rebaixado será elevado. Isso foi Lucas que escreveu, está lá no capítulo 14. Então, nós temos que tomar. Não podemos usar desse orgulho que ainda nos domina, dessa vaidade que ainda nos domina. Eu falo assim, meu povo, porque, na realidade, todos nós temos vaidade. E eu não estou falando de vaidade de usar um batom, procurar estar mais bonita, como o próprio Chico afirmava, ele dizia que o fato dele usar boina, ele usava para enfeitar mais a terra. E até as pessoas admiraram por aquela boina, que ali não tinha nem jeito, coitado, né? Mas ele, com a grandeza de alma, com a luz que irradiava dele, ele tentava melhorar a aparência. Para quê? Para que a terra não sentisse aquela, como dizia ele, o que ele tinha de menor. Essas máximas que a gente vê, né? Essas máximas são o princípio, a consequência do princípio da humanidade, que é Jesus não cessa de colocar como condição essencial. Não tem jeito, nós precisamos dessa condição essencial. E qual é essa condição? A felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Jesus, quando diz aquela frase, bem-aventurados os pobres de espírito, nós, na realidade, nós que somos ainda orgulhosos, vaidosos, a gente acha que esse pobre de espírito se refere, né, a outra coisa, e não a humildade e a simplicidade. Jesus, na realidade, toma uma criança como modelo da simplicidade. Ele pega a criança e aí o trabalho que ele vai desenvolver diante dos espíritos é outro, em relação à simplicidade e à humildade. Ele diz o seguinte, que ele toma uma criança como, estou lendo aqui esse pedacinho, como modelo da simplicidade do coração e diz, será o maior no reino do céu quem se humilhar e se fizer pequeno, como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade e à infalibilidade. Ou seja, nós temos que trabalhar essas virtudes em nós.
Nós temos que exercitar, que programar para a gente poder aprender. Porque é tanta coisa que a gente vê nessa terra, de meu Deus, que na realidade nada para nós agora importa. Importa a gente trabalhar em busca dessa essência divina que cada um de nós tem que achar. Essa outra, ouça para vocês verem essa outra circunstância, que é aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve. Quem quer que se rebaixe será elevado. E quem quer que se eleve será rebaixado. Nós temos que ter cuidado isso e nos observar, porque a gente se observando, a gente percebe o quanto nós ainda necessitamos de exercício. Vocês lembram que quando o Chico começou a psicografar, que ele tinha muita coisa escrita, e ele apresentou aquelas coisas para Emmanuel. E Emmanuel embolou tudo e disse: muito bom, você já fez muito exercício. E jogou aqueles fora, dizendo que era só exercício. Chico Xavier, vocês imaginam como cada um de nós nessa terra está com necessidade de fazer o quê? Exercício. Porque a gente veio para a Terra, eu sinto assim, que nós viemos para a Terra para a gente aprender. Aprender a amar, aprender a humildade, aprender a afastar de nós do orgulho, etc, etc, etc. E com o Espiritismo, nós temos mais facilidade. Por quê? Porque o Espiritismo ele vem nos selecionar com o conhecimento dele, pelo exemplo, mostrando-nos genuinamente os grandes exemplos para nós. E aí o que a gente faz? A gente aprende com o erro do outro, porque isso é facultativo a cada um de nós aprender. Por quê? Porque é necessário. E como é que nós vamos aprender, Heloísa? Fica difícil, é tanta coisa. Não, não é não, você não vai aprender tudo de uma vez, mas você vai se observar. Ontem uma amiga minha aqui mandou um texto para mim. A hora que eu li o texto, mas eu não sei se é porque eu estava estudando sobre esse tema, orgulho e vaidade, mas eu observei que ela estava ouvindo de maneira bem. Ouvindo, ela estava escrevendo muito assim, à vontade, não era psicografia, óbvio, era um texto que ela queria escrever e queria que eu lesse para ela poder passar para todos os colegas. E eu fiquei, fala ou não falo, porque a gente tem que ter o cuidado também, né? Não é isso? Mas antes, a hora que eu ia falar, ela passou outra mensagem e disse-me: Heloísa, não precisa mais, porque nós vamos fazer de todo jeito. E aí eu fiquei pensando, será que ela caiu em si e tirou o texto porque ela releu? Porque nós temos o hábito de fazermos o que fizermos e não conferir, ou seja, não ir atrás do feedback.
Será que ficou bom? Será que ficou bom mesmo? E ir lá e ver o serviço que você fez para que o serviço ficasse perfeito. Não é verdade? Não sei, e nem vou tocar no assunto com ela, porque já passou o interesse. Não é isso? Vamos lá ver aqui mais um pedaço de um texto que Jesus vai nos ensinar, dentro dessa parábola, o que é pobre de espírito, né? O que é preciso. Porque, gente, é tanto ensinamento, mas nós temos que tirar o entendimento desse ensinamento. Porque ler, não adianta. A pessoa falar, eu já li tudo, já li não sei quantos livros, já li isso. Mas leu como? O que você extraiu de bom? Ouçam para vocês verem. Vamos ver que é em relação à primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino do céu. Quando a gente ouve essa leitura, ou a gente faz a leitura, a gente é acostumado a dizer que isso se refere os pobres de espírito a outra coisa completamente diferente. Porque Jesus quer que a gente pare e pense como é que eu vou dizer, na simplicidade, ou seja, na humildade, e não em orgulho. E a maioria das vezes é o orgulho que toma conta. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras, sem a gente compreender, porque a pessoa não está acostumada a mergulhar ao fundo para interpretar, para meditar, para refletir sobre aquela passagem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência. Estão vendo? Mas os humildes, ele diz que o reino dos céus é deles, dos humildes. Meu Deus do céu! Se Jesus afirma que o reino dos céus é dele, ou para quem lhes assemelha, o negócio começa a complicar, porque a gente percebe que a chave do céu não é o Cristo, não é São Pedro, não é Deus, é a nossa conduta diária. Não é isso? Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm em tão alta consideração a si mesmo e sua superioridade, que vem das coisas divinas, como indigna da sua atenção. Eu não sei por quê. As pessoas mais simples, elas são mais fáceis de absorverem e de aceitarem uma proposta, uma ideia nova. Elas aceitam com mais, como é que eu vou? É humildade mesmo, porque essas pessoas, né, os homens de ciência, ele trata aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele trata aqui dessa diferença. Porque por isso que eu gosto de conversar muito. Não que eu tenha nada contra ninguém, não tenho. Até porque eu morei aí em Sergipe mais de 30 anos.
Nunca tive problema com ninguém. Mas eu estou dizendo a interpretação do Evangelho. Jesus trabalha para que a gente, todos nós, sejamos humildes e entendamos esse pobre de espírito como pessoa humilde. E essa pessoa, e com humildade, mesmo que o QI não seja muito grande, mas é mais fácil trabalhar com esse tipo de pessoa. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que é estando acima deles, que é Deus, nosso Pai, e suas leis divinas, não é? Poderia rebaixá-lo, negando mesmo a divindade. Eu acho interessante, porque, na realidade, esse pessoal mais, como é que eu vou dizer, mais, com mais tendência, eu tiro, necessariamente não são aqueles barricos, não. São os médios, classe média mesmo, não é isso? Continuando a leitura, essa é, ou se consentem admiti-la, contesta-la um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governar, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e ligando-se aptos a compreender tudo. Ou seja, a pessoa é tão, ela se julga tão ao alto de tudo que ela sente que ela está acima de tudo. Ela está acima do poder, ela está acima da dor, ela está acima do ensinamento, do evangelho, ela está acima de tudo, né? Ou então, para ser mais claro, ela não aceita nada. Por quê? Porque o orgulho invadiu seu coração, seus sentimentos, e tomou conta dela. Ela acha que ela tem direito a tudo, que nada lhe falta, que o certo é errado, que o errado é certo, e vira aquela pessoa contraditória, aquela pessoa que maldiz tudo, porque é para ela maldizer e dizer que Deus não existe é mais fácil que dizer meu Senhor, o Senhor é meu pastor, nada, nada, nada me faltará. E se vocês observarem, não falta mesmo. Hora que você está com fome, vamos dizer, que não tem nada para almoçar, para jantar, aí você fala, gente, mas tem que ter qualquer coisa. E você começa a procurar. Aí você encontra uma coisa lá. Não é a última bolacha, um pacote de bolacha mesmo. E isso resolve momentaneamente sua fome. Tem uma propaganda na televisão que eu gostei. Eu acho que se eu voltasse no tempo, eu ia fazer publicidade. Eu me encanto não com novela, mas com o intervalo como é que fala? Meu Deus do céu, como é que faltou agora? Das propagandas. Olha para vocês verem. Propaganda. Por quê? Me encanta. E eles conseguem tocar a gente. Agora está tendo uma frase de uma mãe desesperada, procurando na bagunça do lar, que é um lar todo bagunçado, ela está procurando uma fralda que seja, a última que tiver. Uma só, e procura daqui, procura dali, e procura no armário, no chão, no guarda-roupa, é procura em tudo quanto é lugar na casa. E, no fim, ela encontra uma fralda.
Mas a alegria dela, ela nem descobre ainda a mudança da casa, mas que ela fez, procurando o quê? A fralda, né? Está parecendo isso que nós estamos falando. Só tinha essa. Ela fica numa felicidade. Olha aqui no capítulo 7, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que eles dizem mais. Se ele se recusa, quem é orgulhoso, vaidoso, aquela história da palestra, né? Ouça para vocês verem. Se recusa a admitir o mundo invisível e o poder humano, não é, todavia, isso esteja acima de seu alcance. Não é por isso que está assim, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não pode colocar-se e que os faria descer. Olha para vocês verem, olha para vocês verem se isso seria possível do seu pedestal. Por isso, ele só tem sorriso de desdém, aquela cara assim, né? É você que está falando. Para tudo que não é do mundo de si. Quando a gente fala qualquer coisa, é aquela boca que fala, é tudo para não acreditar. Segundo eles, essas coisas são boas para o simples. E é boa para o simples também, porque o simples aceita. Então, para eles ficarem felizes, quando eles aceitarem, eles também vão tornar simples, mas simples do jeito que Jesus entendia. Não é verdade? Não é simples no sentido de simplório, não. É simples como os entendia Jesus. Vamos pensar nisso. Dizendo que o reino do céu é para o simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido. Está pesado, viu, pessoal? Sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que possui essas outras qualidades, será preterido ao sábio, ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Ou seja, concluindo a nossa tarefa, a gente percebe o quê? Que nós temos que trabalhar em nós e a humildade. E o que é ser simples? Diga para nós, porque simplicidade, ela parece que uma é a mesma coisa que a outra, né? Mais na frente, que é o que está onde? Mais na frente, não. No item 5 está falando sobre. Gente, se vocês estiverem escutando aí, já passou. É um minuto só, os cachorros aqui da vizinha ficam gritando no apartamento. E viver em apartamento é isso. Você vive numa bolha. E, de repente, essa bolha parte e aparecem dois cachorros lindos que vieram enfeitar a vida dessa moradora, né? Então, a gente tem que ter cuidado. É porque essa passagem que eu contei para vocês, quando forem convidados, né, para uma festa, e a festa está lá, uma maravilha, e o convidado chega e toca seu ombro e me diz, ó, você pode me ceder essa cadeira? Tem alguém precisando
e você todo coberto de vergonha, né? Você, você se sente como se o mundo tivesse se acabando, né? E você passa a cadeira para ele. Ali você está trabalhando o princípio da humanidade, da humildade. Agora, melhor seria se você não precisasse do toque do dono da festa, porque ele está irritado, não é legal, e a gente sabe que quanto mais nosso irmão se humilha, melhor será para ele, porque ele vai ser exaltado. Não é isso? Vamos agora agradecer a Deus através. Pois é, vamos fazer essa leitura aqui para podermos encerrar o nosso trabalho fazendo a nossa prece. Não é isso? Vamos lá, fechar nossos olhos e pensar nessa situação que nós colocamos, e eu espero que eu tenha tocado o coração, porque o meu também escuta a mim mesmo e eu também preciso. Nessa hora que nós estamos encerrando o nosso trabalho, vamos agradecer a Deus que nos proporcionou com a oportunidade de estudar, de conhecer um pouquinho a mais do Evangelho para facilitar a nossa caminhada na terra. Que Deus seja louvado, que Jesus seja presente em nossa vida, para que assim sendo, o nosso caminhar aqui na terra seja mais leve e mais alegre. Fiquemos com Deus, hoje, amanhã e sempre, meus irmãos. Deus seja louvado. Muita paz para todos vocês e até outro dia, se Deus assim o permitir.